Alô, amigos do Brasil, um grande abraço para você, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do Bandeira Quadriculada, o seu programa de esporte do motor do Brasil e do mundo, aqui no canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e se liga nos destaques dessa edição. Grande Prêmio da França da MotoGP, o mais louco talvez dos últimos tempos, rapaziada. Vocês não estão ligados no que aconteceu. Inclusive, teve vitória brasileira na Motoeira. Vamos falar nesse programa de hoje também. Temos também a Stock Car, a etapa de Interlagos, que foi marcada por um acidente impressionante e vitória de um estrangeiro. Vocês não estão ligados. Algo inacreditável. Também nós tivemos a vitória, a Fórmula Indy com o Grande Prêmio de Indianápolis, que no circuito misto, que dá o início às preparações para as 500 milhas de Indianápolis que vamos ter aí no final deste mês de maio. E, além, claro, das últimas informações sobre o estado de saúde de Carlos Reutemann, além do Bequim das Mídias, para falar sobre a audiência da Indy que saiu do traço, e também a mudança da Fórmula 1 no calendário, já que a Turquia vai ficar fora da seleção de 2021. E tem, claro, a prévia para o Grande Prêmio de Mônaco, aquela prévia marota, sensacional. E nós vamos fazer aqui o nosso bolãozinho aqui nesse programa de hoje. Olha quem está comigo nesse programa dessa semana. Aqui ao meu lado, o DK, está aqui o nosso querido Eduardo Couto, e aqui embaixo nós temos aqui o nosso Fernando Portolado. Vamos aos destaques iniciais de cada um, começando com o Eduardo Couto. Tudo bem, Eduardo? Muito boa noite. Boa noite. Olha, pro pessoal que tá em casa, a situação esse final de semana foi tensa, né? Eu acho que esse ano a gente nunca viu tanta corrida no mesmo final de semana. E o negócio foi louco, né? Para quem tá acompanhando, teve final do Carioca no sábado, não no domingo. Teve jogo do Paulista, aliás, o time do AVC se deu bem, inclusive. E, claro, sempre aquela dificuldade de acompanhar a corrida, até porque a Indy foi no meio da tarde, dia, inclusive, que também outro time do AVC levou de vez o campeonato. Tivemos a definição do italiano no sábado à tarde, então foi um final de semana meio complicado para quem gosta da maratona poliesportiva. Eu acho que nem dividindo 30 telas dava para acompanhar tudo que teve no final de semana, mas destaque foram corridas tão doidas quanto os direitos de transmissão de futebol no Brasil. Mas você não tem a dúvida disso, né? Depois até a gente vai falar mais pra frente em relação a isso, principalmente, porque o negócio tá louco. O bagulho tá maluco, velho. E em relação ao meu time, né? Palmeiras, muito bem, obrigado. E o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões é nóis, hein? Nos vemos em agosto. Ai. Meu caro Fernando Botolazzo, o seu destaque inicial, por favor. Muito boa noite. Muito boa noite, meus queridos amiguinhos, você aí de casa. Bom, destaque fica por conta dos dois times do André que conseguiram passar de fase aí, né? O Borussia tá na Liga dos Campeões, mas também, se não ganhasse do mais, não ganhava de ninguém, graças ao Schalke 04. E ao Palmeiras também, vai falar o que também, né? Já tá enjoado já, né? E esse final de semana de automobilismo também, vou te contar, hein? Se eu resumisse isso num jogo de videogame, eu diria que era o Destruction Derby do PlayStation 1. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Bom, é o seguinte, antes de falar do primeiro assunto do programa de hoje, vamos dar aquele recadinho maroto pra você, se liga. Você aí de casa, agora o Hospital das Lavadoras é Alexandre Lavadoras. O nome mudou, mas o carinho na manutenção e o melhor preço em lavadoras usadas são as mesmas que você já conhece. E tem mais, agora a loja também está no ambiente virtual. Siga no Instagram, @Alexandre Lavadoras. O telefone ainda é o mesmo, 15 98 135 28 25. Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadora. Muito
Muito bem, torcida brasileira. Vamos então ao primeiro assunto do programa de hoje, que é a etapa da MotoGP na cidade em Le Mans, um circuito de rua, uma pista, na verdade, muito conhecida do público, né, de endurance, e que aconteceu de tudo. Chuva, batida, Marc Marquez caindo 2 vezes. O negócio foi uma coisa linda de se ver, né? Essa aqui é a grandíssima realidade, né? Talvez seja uma das melhores corridas do calendário, diga-se de passagem. E gente trocando de moto, uma loucura generalizada. Essa aqui é a grandíssima realidade. Até o sol abriu no final da prova. É um negócio realmente impressionante. E o campeonato que está equilibrado aí, com o Fábio Quartararo tendo a sua diferença diminuída. O campeonato começando a pegar fogo. Vamos então aí comentar um pouquinho dessa prova desde que abriu esse domingo maravilhoso que nós tivemos ontem. Diga lá, meu caro Eduardo. Olha, eu continuo me surpreendendo com uma ausência espanhola na MotoGP. Eu acho que eu não sei porque eu tô fazendo tô ficando tão surpreso, porque no ano passado eu já comentava sobre isso. Ano passado teve épocas do campeonato que só tinha um espanhol no top 3, lá na Moto 3, inclusive, né? E esse ano, aparentemente, mais uma corrida aí que o primeiro espanhol tá fora do top 5. Não chegou nem perto do pódio, que foi o Marc Marquez, que fechou em 6º lugar. Em compensação, que não tem do primeiro ao 5º, tem do 6º ao 10º, porque o único não espanhol do 6º ao 10º foi o Nakagami, né? E aquele combo espanhol ali na zona do 6º ao 10º. Né? A MotoGP, que quase metade do grid é de pilotos espanhóis, e realmente está cada vez mais estranho. Destaque também para uma distância até um pouquinho alta nessa corrida, da distância aí entre os primeiros colocados. Do primeiro ao 5º foi mais de 20 segundos, uma distância grande, uma distância que a gente efetivamente não vê no campeonato, e eu acho que o principal destaque é esse, a corrida maluca, a corrida doida. E pensando nessa questão do campeonato, é isso, uma corrida onde a gente viu um primeiro colocado disparando na frente, primeiro e segundo colocado disparando na frente, e também uma ausência de espanhóis que é bastante trágica, né? A gente tem um domínio espanhol que, desde que a gente se conhece por gente, tem um espanhol na briga da MotoGP, é até estranho não ver um por lá. E é engraçado pelo seguinte, né, meu caro Fernando Bortolazzo? 2 fatores muito importantes. A troca de moto que nós tivemos, que gerou mais loucura ainda, teve piloto que trocou moto errada. Você tem uma ideia de como que é o bagulho, é louco. E ainda, nós tivemos aí, outra vez, Marc Marquez tombando 2 vezes, outros pilotos saindo da curva logo quando sai da pista, enfim. Além, claro, de um campeonato que está bastante disputado. Está bastante disputado, sim, e é sempre bom ter uma corrida com elementos surpresas, né? Como chuva, como alguma confusão. Não que eu estou desejando acidente, pelo amor de Deus, gente. É que quando acontece, vamos dizer assim, eventos naturais, ou acaba acontecendo, uma hora acontece acidentes ou confusões na largada, o elemento surpresa é fundamental. Já no ano passado já teve isso daí por conta da pandemia e do acidente do Marc Marquez, está tendo ainda esse ano. E uma coisa que pegando o gancho que o Edu falou, é exatamente isso daí dos espanhóis, cara. Você não vê espanhol na ponta, nas primeiras posições da MotoGP, é a mesma coisa de você não ver quenianos em maratonas, né? né? Eu comparo com isso daí, cara. Realmente a Espanha vivendo uma situação diferente nas motos, assim dizer. E o Marc Marquez, que maré de azar, não? Duas quedas, aí teve a troca de moto também. Ainda que ele conseguiu se recuperar um pouco, mas realmente esse retorno de Marc Marquez, vou falar para você, momento esquecível de sua carreira. O mais engraçado foi o momento que começou a ter sol no final da prova. Eu pensei assim comigo, quê? Caiu toda essa água toda, todo mundo se esbaldando, caindo no chão que nem um cara que tá andando de patinete, tá ligado?
Aí chega uma hora que, sei lá, não sei o que dá nos caras, tá ligado? E aí A Fórmula 1 depois, teve isso. A Fórmula 1 teve isso. GP do Brasil de 96. sim, foi um negócio também embaçado, hein? Foi um negócio bem engraçado. E é louco, né? Porque é uma pista que é muito usada pela endurance, né? Então, raramente as motos é usadas ali, né? É bom Então, explicar que a MotoGP ela corre no circuito de Le Mans, mas no circuito Bugatti, que é o circuito menor, né? O circuito maior, que é o circuito de Sarthe, é onde acontece as 24 horas. E a Fórmula 1 correu uma vez no circuito Bugatti, só que os pilotos detestaram correr lá. aliás, aproveitando o teu tema MotoGP, depois da etapa da MotoGP, nós tivemos a corrida da Fórmula E, da Moto E, que teve 7 voltas, e tivemos uma vitória sensacional de Eric Granado, numa briga sensacional na última volta, conseguindo passar da antepenúltima curva, um negócio assim, impressionante, a agressividade. Ok, né? Que, tipo, é bizarro ter 7 voltas numa moto elétrica. Eu não vou mentir para vocês. 7 voltas numa moto elétrica é digno de dar risada. Não vou, Lembra não. muito a época do kart, assim, que você tinha que usar o mesmo kart para 2 corridas, aí tinha uma corrida, acho que tinha 14 voltas, a segunda tinha. A primeira, acho que tinha 7 voltas, a segunda era maior, que tinha 14, né, cara? Mas há muito tempo que eu não corro de kart que eu tenho um problema, né? Pessoa com perna muito grande, aí é meio problemático, porque ou bem você acelera ou bem você vira o volante. Então eu fui obrigado a me retirar do circuito de kart. Mas é A gente impressionante, nunca. né? A gente aqui que corre naquele circuito de kart com os amigos, a gente não corre pra valer, né? A gente senta ali e acha que tá dirigindo aquele troque destruidor, sabe? É enorme. Só que você tá num Uhum. kartzinho, né? Então, e o engraçado, o meu caro Fernando, é que o Eric Granado, desde a época lá da Moto 2, lá durante os últimos 2 anos que ele ficou lá, a impressão que eu tenho é que ele já é um piloto um pouco mais maduro, mais agressivo. Ele é um talento bastante interessante. Talvez, você não acha que já é a hora de ele voltar para a Moto 3 ou voltar para a Moto 2 ou até tentar uma vaga na MotoGP principal? O que fazer? Eu vou ser sincero, viu, André? Eu acho que o Eric Granado passou da hora de estar na MotoGP. O problema cai nessa questão do patrocínio, querendo ou não, patrocínio, do incentivo para ele cavar uma vaga em alguma equipe. O duro é isso, se vamos supor, se não entra uma equipe com parceria brasileira para botar ele, ou é isso daí, ou ele vai ficar nessas categorias de moto menores, ou alguém vai botar o olho nele e vai colocar ele, entendeu? Realmente é muito difícil, mas que nem eu falei, voltar eu não sei se ele voltaria não. O Eric Granado é interessante, ele parece que ele tem a mesma situação do Sérgio Sete Câmara. É um piloto que tá lá batendo na porta, batendo na porta. O Pietro Fittipaldi entrou depois dele e já correu na Fórmula 1, já correu 2 corridas, é piloto reserva da equipe Haas. E o Sete Câmara ficou nessa na porta, que tanto que acabou desistindo e foi parar na Fórmula E. Então, para mim, o Granado passou da hora de estar na MotoGP. E não entra porque não foi escolhido para estar. Eu concordo plenamente com o relator, e acrescento mais ainda, né? Acredito até que a qualidade que ele tem, a capacidade que ele tem, ele vai ser aí um dos melhores pilotos de moto do mundo a médio e longo prazo, diga de passagem. Até pela condição que ele tem, pela capacidade que ele tem e pela a maneira como ele toca. Ele tem uma tocada dele bem interessante, que é muito de piloto gigante aí, de gente grande. É algo para se prestar atenção. Tudo bem que é 7 voltas, eu até entendo que é bizarro, mas é impressionante a maneira como ele pilota. É um negócio absurdamente bom. É um negócio assim que e me impressiona muito. Me impressiona muito. Olha, é o seguinte, sai. Diga. 7 voltas que é um tipo de corrida que não dá pra você fazer no jogo da NASCAR, né? Você não consegue 7 voltas nunca, porque tem sempre um acidente que atrasa a corrida. Então. Bom, é o Verdade. seguinte.
Saindo da categoria de motos para a categoria de turismo. Ou monoposto, eu não sei como é que fala. Né? É Essa turismo, é a realidade. turismo. Turismo. Só Então, que, cara, é obrigado. turismo. Então. Que é a nossa querida Stock Car, que agora é Stock Car Pro Series. Agora esse é o nome. Stock Car Pro Series. Eu não sei por que raio você botar um nome desse. Stock Car Pro Series. Pô, bota... Mano, você quer... nós estamos no Brasil, tá ligado? Aí você vem botar Stock Car Pro Series. Gente, você tá na Pro Series, eu tô na categoria de base, velho. Eu não tô na categoria principal, velho. Eles estão de brincadeira comigo, né, Brasil? Eles Mas quiseram beleza. imitar a NASCAR. Deixa os caras sonhar, pô. Agora Ah, tem a Stock Car Light também, copiando a Indy também. É. Deixa os bizarro. caras sonhar, André. O Pro Series é a Cup Series deles. Mais ou menos por aí. Mas enfim, o que importa é que nós tivemos 2 corridas. Aliás, eu odeio esse formato. Esse formato que eles fizeram, meu pai amado. Eu queria entender quem foi o gênio que me coloca 2 corridas sem ter grid, com o carro fazendo volta de apresentação, tendo 2 pits para uma para cada corrida, em 30 minutos. Reclame com a Rede Bandeirantes de televisão. Ah, tá. Pois é. Tanto que a corrida intercedeu, inclusive, ao jogo do meu time, né? Diga de passagem. Mas, Ainda reclama. Ainda reclama. Se não fosse isso daí, a transmissão da Bundesliga ia ser na metade do primeiro tempo. mas você sabe que pelo menos o bom é que nessa semana não tivemos Atena. Então eu agradeci a Deus ao santo milagre da humanidade. Né? Eu Mas assisti enfim, Dudu Monsanto no One Football. eu também. Eu tava nos 2. Tava na internet e na televisão, pô. E você não gosta do Dudu Monsanto. Eu tenho meus motivos, né? Mas enfim. Mas é o seguinte. Primeira corrida nós tivemos a vitória do Carlos Casagrande, né? Isso. Gabriel Casagrande. A Gabriel Casagrande, obrigado. Carlos Casagrande é o ator. É o ator, então. E o Renato Casagrande é o governador daqui do estado. Ai, o Brasil. E tem o Walter Casagrande. É. Mas esse eu vou ficar quieto para não tomar processo e nem cancelamento. Enfim, ele que fez a classificação muito bem, comandou todos os treinos muito bem, e na primeira corrida foi ótimo, foi um negócio assim muito bom, e na segunda corrida nós tivemos uma vitória de um estrangeiro, Antônio Félix da Costa, que já havia ganhado na semana anterior, vocês lembram do programa da semana passada, nós falamos aqui da vitória dele pela a Fórmula E em Mônaco, e agora teve que substituir essa semana, passada agora, desse final de semana, o Ricardo Maurício, que teve Covid-19, vai ficar aí cerca de 10 a 15 dias aí fora, e ele assumiu e teve a sorte de ganhar a prova, né? Essa é a grande realidade, por conta de um acidente inacreditável que aconteceu na curva do café, né? É impressionante. No mesmo lugar onde o Gustavo Soderman bateu, né, onde teve o acidente dele lá. Quem era o piloto que estava envolvido no acidente? O Gaetano de Mauro, Guilherme Salas e o outro eu não lembro. Eu acho que... não sei se o Edu pode me ajudar, mas acho que era Rafael Suzuki, Gaetano de Mauro e Guilherme Salas. O Eduardo pode até checar para nós aí. Exatamente. Você acertou tudo. Muito bem. Então, o que acontece? Teve esse acidente louco, né? E um ponto que me chamou a atenção: o carro bateu e voltou para a pista, né? Um nível de perigosidade do tamanho do mundo, né? Não, então, e detalhe que não sei para quem não viu o acidente, mas só para detalhar, pela primeira vez fora NASCAR e carros de Fórmula, um carro de turismo decolou, né? Decolou em Interlagos, né? Porque eu ia fazer uma piada com isso, mas eu desisti. Que eu ia falar que o carro confundiu café com Red Bull, né? E
Ah, Deu problema. É energético do mesmo jeito, mas não é a mesma coisa. Com café você não voa. E é ele dá engraçado. energia, mas não é pela mesma forma, né? É. Pô, literalmente, Red Bull te dá asas. Paga nós, hashtag paga nós Red Bull. É nóis, hein? Red Bull, chama nós aí. Põe nós na Red Bull TV. Uhum. Exatamente. Mas assim, primeiro vamos lá, vamos para alguns pontos. Sobre a primeira corrida, Fernando, vou começar com você. O Pois que, não. que você analisou desta primeira corrida, dessa segunda etapa, né? Segunda etapa, né? Isso. E o que você achou, né? E também alguns pontos que te chamaram a atenção da primeira corrida. A segunda corrida eu já perguntarei em seguida. Ok, então. Vamos lá, primeira corrida, já para início de conversa, os caras já desceram essa do Senna com sangue nos olhos, né? Eu já pude constatar pelo menos uns 2 toques ali, o pessoal lá saindo de quanto é forma, e terminou no final da reta oposta bonito, né? Pro Rubinho e pro nosso querido Marcos Gomes, né? A porrada que o Rubinho acabou dando, acabou a corrida para os dois, né? Tanto que eles nem voltaram para a segunda corrida. Foi um negócio impressionante, né? Mas teve troca de posições logo na largada, né? Aí o Gabriel Casagrande conseguiu recuperar e partiu sem maiores sustos aí para a vitória. E a segunda corrida, eu queria saber de você o seguinte: Hum. quais foram os pontos chaves para o Antônio Félix da Costa ter vencido essa prova e, claro, analisar o acidente? Olha, na questão do Antônio Félix da Costa, ele utilizou uma forma que ele está usando direto na Fórmula E, constância, ritmo de corrida. Foi fundamental, aliada à parada dos boxes, que também foi primorosa. Eu acho que a constância dele foi o caminho para a vitória. Agora, na questão do acidente, você está na curva do café. Quem sabe de oval, quem assiste assim como nós, corrida em oval, sabe, cara. Querendo ou não, a curva do café, naquela inclinação que dá para a reta, é praticamente uma curva, é parecido com uma curva de oval. Você vai fazer three wide lá no meio e os dois caras se fechando, é óbvio que vai dar merda. Ainda mais em Interlagos que não tem espaço, cara. Já teve 2 pilotos que morreram naquele mesmo ponto, cara. Pra mim, imbecilidade do Gaetano de Mauro. Tudo bem, tá aí, tá vivo, o acidente visualmente foi feio, mas de uma imbecilidade que põe o. Eu nem vou falar do Mazepin hoje, eu não vou falar do Mazepin hoje, porque ele ainda não fez isso. Mas chega no nível Yuji Ide, Gostei do vamos dizer assim. eufemismo. Uhum. Do ainda. É, Rapaz, ainda. Ainda. Porque ainda. ele pode surpreender. Porque ele tem talento para surpreender nesse quesito. É. O meu caro Eduardo, eu queria saber de você o seguinte: quais são as suas análises que você faz das duas corridas, né? E, claro, a sua análise do acidente. Bicho, olha, as duas corridas até que foram boas. Impressionantemente, as corridas foram boas, assim, né? Eu vi no replay, né? Graças à internet eu consegui ver no replay, né? Cara, foram boas as corridas, teve acidente pra todo lado, assim, o pessoal tava com sangue nos olhos, mais do que o normal, né? A Stock Car costuma ter disputas mais tranquilas, né? Ela não é muito de pilotos que partem pro acidente, né? Ela não tem trenzinho, tem muita ultrapassagem, mas não tem tanta briga assim. E foram das corridas muito boas. O Casagrande surpreendeu. Tivemos o Félix da Costa lá vencendo também. E a coisa foi nesse caminho. Já o acidente, bicho, foi bobagem mesmo. Poderia ter sido evitado. E faltou enxergar a situação e talvez faltou um pouco de maturidade na hora de
guiar o carro ali. Ele podia esperar um pouquinho, né? Ele não podia não tentar ultrapassar ali. Evitaria um acidente que me parece ser mais feio visualmente do que traumático pro piloto. Claro que todo acidente é traumático, né? Mas assim, é um tipo de acidente que, graças a Deus, os carros hoje estão preparados. E quando o carro dá essa levantada, o piloto ele já gruda no banco. Ele já gruda ali no banco e ele tá seguro. Então, assim, ele é mais feio visualmente do que feio pro piloto, que não significa que não possa se tornar um acidente grave pro piloto que está pilotando. A gente, claro, não minimiza acidente aqui, mas a gente também ressalta a segurança do carro quando devido, né? Sim. E é isso. Destaque para o calendário, próxima etapa. Ainda falta mais de um mês, que é no dia 19 de junho. E a gente, no mesmo dia, vai ter etapa da Moto GP lá na Alemanha. E vai ter também o GP de Road America. Né? O GP de Road America, olha só, é o 9º na temporada, é a 9ª etapa da temporada da Indy. E a gente vai estar na 3ª da Stock Car. Você vê como o calendário da Stock Car é reduzidinho, né? É um campeonato bastante curto, diga de passagem. A ideia era para ser 17 etapas, né? Só que aí, depois a questão de corrida vai, corrida vem, vem para cá, vem para lá, é capaz do calendário ser bastante reduzido, né? A Essa que é a Indy crítica. são 17 etapas, acho que a MotoGP garantido são 10 etapas, são 7 etapas de diferença de uma para outra. A Indy ainda tem muito GP que parece que vai mudar de data, mas aparentemente a gente deve ter pelo menos 15 etapas garantidas aí. E eu acho que você já pode puxar o barco para a Indy. Ninguém resolveu falar. Vamos lá. Então vamos lá. Aproveitando para a etapa do GP de Indianápolis, que é o Grand Prix de Indianápolis, né? No circuito misto, e que tivemos a vitória do... Não é que eu vou pronunciar o nome dessa criança agora. Chama de Asdrubal. Boa, Chama de Asdrubal. Gostei do nome. Boa, boa. O nosso querido VK ou VK? VK. Rinus VK. Sabe por quê? Porque o nome dele mesmo é Rinus van Kleinburg. É holandês. Arie Luyendyk 2.0. Pronto. Asdrubal. Meu Deus. Ficou Asdrubal. Eu vou adotar o apelido do Edu para ele. Asdrubal. Asdrubal, que maravilha, hein? Que venceu pela primeira vez na Indy, numa corrida que teve Romain Grosjean na pole position, velho. Mano, vocês têm noção do que é esse acontecimento para a humanidade? Romain Grosjean na pole position. Mas isso já aconteceu. Depois eu falo, depois eu... Vai, pode ir. Não, vai lá, põe pra fora esse sentimento, vai. Não, e o mais louco é que assim, o Romain Grosjean virou a maioria da corrida, tá ligado? Isso que é o mais louco. Só foi ultrapassado pelo holandesinho um pouquinho depois da sua parada lá na reta final de corrida. Inclusive com uma baita ultrapassagem, diga de passagem na primeira curva. Então, quer dizer, quando você tem um acontecimento desse, é óbvio que ia chamar a atenção do público, né? Havia muita expectativa. O que será de Romain Grosjean na corrida da Indy? Quase aconteceu a vitória, né, Fernando? Então, mas lembra, eu acabei de falar, mas isso aconteceu, se vocês vão saber. Alessandro Zanardi na Fórmula 1 era tipo Grosjean, cara. Era um pouquinho melhor que Grosjean na Fórmula 1. Ele terminava uma vez ou outra nos pontos, ou o carro dele quebrava, ou ele batia. Olha, gente, vamos lembrar um negócio que é sempre importante lembrar. Até o Magnussen teve direito a uma vitória na vida. Sim, é verdade. Viu? É isso, gente.
Na Fórmula 1, o Zanardi era isso. O Zanardi, por um erro Zanardi. dele, sofreu um acidente feio na Fórmula 1, quase acabou com a vida dele. Viu que ninguém mais ia contratar. A turma da Fórmula 1 falava: Alessandro Zanardi, esse não. Chama outro, esse não. Ele foi para a Fórmula Indy e virou o piloto lenda que ele virou na Fórmula Indy, com 2 títulos irretocáveis, guiou muito. O Romain Grosjean também foi a mesma coisa. Na Fórmula 1, o apelido dele, até hoje, maluco da primeira volta. Na Fórmula Indy, já na terceira corrida dele, terceira não, quarta, né? Tive etapa dupla. Na quarta, pole position. Quarta etapa, corrida dele na Fórmula Indy, ele já largou na pole position. E quase ganhou a corrida, terminou em segundo. Então, cara, e eu acho que ainda até que o teste que ele fez na Mercedes deu uma influenciada, né? Porque agora ele pode guiar um Fórmula 1, né? Pode dizer, eu guiei um Fórmula 1 no teste da Mercedes depois dos 30 anos e depois de fazer bobagem. Mas enfim, é isso, cara. Eu dei risada tudo, mas pra essa questão de que realmente o mundo não dá voltas, ele capota. Mas literalmente o mundo capota. Não é que ele capota, ele gira. Ele capota, gira e coloca mais um redemoinho, mais um pouco. Se você quiser contar assim. Mas é engraçado. E aí, eu vou até num ponto, até para perguntar para o Eduardo, que é o seguinte. O Romain Grosjean, talvez ele tenha se adaptado melhor com menos números de botões do volante do carro da Indy, comparado ao da Fórmula 1? Cara, menos tecnologia ajuda o piloto. Porque, na verdade, é aquilo, né? Existe o dilema homem-máquina, né? Pô, é aquele rolê que o pessoal sempre reclama. Pô, mas o cara ganhou porque tinha o melhor carro. Eu falei, pô, mas óbvio, é uma corrida de carro. Você queria que ganhasse o quê? Quem tivesse o melhor cavalo? Né? Mas, tudo bem. Então. E aí, só que você tem um limite para essa tecnologia. O grande limite, a grande discussão eterna do grande fã de automobilismo entre qual o limite da máquina e qual a possibilidade do homem guiar aquela máquina, né? O kart talvez seja o mais simples de você pegar. Você tem lá o acelerador, tem freio, tem o volante, você guia, e como é mais ou menos tudo igual, o melhor cara ali acaba ganhando, né? Que tem o melhor acerto. Né? E aí você vai evoluindo e chega na Fórmula 1, onde tudo é muito cronometrado, né? Tão cronometrado que a Rolex fez uma propaganda sobre isso. Né? Olha. É verdade. Aliás, uma propaganda maravilhosa que eles fizeram, exatamente falando que tudo é uma questão de tempo. Mais ou menos isso. Na Fórmula 1, tudo é uma questão de tempo. Você sobe 1 milímetro a asa para ganhar 0,01 segundo. Aí você desce a outra para ganhar mais 0,001 segundo. E quando você termina, você ganha meio segundo para a outra equipe, sabe? Mas no detalhe, na Indy, você acaba tendo que trabalhar com outros detalhes. Primeiro porque não adianta você ter, igual a Mercedes, um carro que vai no vento, porque não tem bandeira azul. Você vai ter que se virar para passar. E se seu carro for muito bem no vento, na hora que você pegar o tráfego, tu vai começar a perder posição. Não adianta você ter um carro que vai muito bem atrás de outro piloto, porque se você chegar pro vento, você vai começar a perder posição. Quantas vezes a gente não viu isso, esses ajustes de carro na Indy? Que o cara chegava e quando ele via que estava pro vento, ele ia pro boxe e ajustava as asas, dava um ajustezinho no carro para andar no vento, né? E é isso. E aí eu acho que o Grosjean está se adaptando à Indy, porque lá as coisas... você tem mais possibilidade
de mostrar o seu jeito de guiar. Você tem menos porcentagem do efeito máquina na competição. Não que não faça parte, mas você agora na Indy, você tem carros que são mais ou menos padronizados, né? O chassi é igual para todo mundo, então fica mais você evita botões, porque se o chassi é igual para todo mundo, não tem muito que você mexer. Você tem limitações para mexer. E você também acaba conseguindo se concentrar mais no seu trabalho de guiar e evitar o seu trabalho de ajuste de carro de 1001 botões, que para alguns pilotos é até difícil explicar o, 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 o volante, né? É difícil ele explicar o que cada botão faz com todas as funções que tem ali. Você pega, de repente, da talvez até a Scott função. e da Indy, ele explica tudo. Sim. Porque na Fórmula 1 é tudo muito complexo. Na Indy não, tudo muito simples. É básico. É o básico do básico. Para ajudar o público. E não só ajuda o público, como eu acho que torna uma competição entre pilotos mais igual. Pode ser até um campeonato mais chato. Você pode ter aquele oval que dura 5 horas ali, mas só vai ser definido nos últimos 20 minutos. Então, que a gente tem disso, né? Só que me parece que os pilotos funcionam melhor lá do que na Fórmula 1. E me parece que a Fórmula 1 ela é um meio termo entre o endurance, que claro, tem a mão do piloto, dos vários pilotos que estão ali, mas você precisa de uma máquina muito complexa, porque já é difícil o suficiente você botar um carro. A Indy é difícil segurar o carro 3, 4, 5 horas ali. É difícil o piloto segurar ali o carro no braço 3, 4, 5 horas. Você vai correr 24 igual no Le Mans? Complica o rolê, né? E aí você precisa de uma puta máquina. Então acho que a Fórmula 1 ela é o meio termo. Claro que eu ainda acho os carros das 24 horas de Le Mans menos complexos que a Fórmula 1, mas não é nesse tipo de complexidade. Eu tô falando de o quanto que você precisa de uma máquina poderosa com um piloto dentro, em comparação de uma máquina não tão poderosa com um grande piloto dentro também, né? É nesse sentido. E é curioso que é o seguinte, a Penske está muito mal, hein? Impressionante. Como o Will Power tomou ultrapassagem de quase todo mundo. Quase todo mundo. Para quem é um cara que brigava por título o ano todo, é uma decepção bastante grande, não, Fernando? Eu só tenho uma coisa, para mim é uma explicação, para mim é uma das explicações ou a única explicação. A idade chegou para ele mais malvada do que pro Scott Dixon. Talvez tenha sido o momento dele, já estava começando a ser em queda, né? Não é mais aquele momento em alta, como Pode normalmente ser também o seria. carro também, né? Pode ser carro também, ele teve problema com o Talvez, carro. porque o acerto do carro para o final de semana, para as 500 milhas, que aliás, quando estiverem perto das 500 milhas, vamos falar bastante sobre o acerto do carro, mas pode ser que mude um pouco. É uma coisa, questão muito, como o Eduardo falou aí, é uma questão muito mínima. Mas é preocupante. É preocupante a atuação na Penske. O Dixon, né, discreto, também esperava mais. E realmente parece que vamos ter uma nova geração de pilotos que está para acontecer. E isso é um ponto extremamente importante para a categoria, que pode gerar aí novos pilotos, nova molecada. Isso vai ser bem interessante visando daqui para frente. E por falar em Fernando Bortolazzo, vamos agora trazer as últimas informações sobre o estado de saúde de um dos maiores pilotos da história, Carlos Reutemann. Fernando Bortolazzo. Pois é, Carlos Reutemann, piloto argentino, deixou a UTI na última sexta-feira, né? Ele que ficou uma semana praticamente internado tratando de um sangramento
que ocorreu na região digestiva dele. Lembrando que o Carlos Reutemann, ele ficou tratando um tumor que ele tinha na região do fígado. Carlos Reutemann está com 79 anos, já está em casa e está se recuperando lá, deixou o UTI. Então, na sexta-feira, por enquanto, tudo bem com el Lole, André Vera Coelho. Muito bem, torcida brasileira. Bom, o negócio é o seguinte, agora vamos para o BQ das mídias. Para a gente falar aqui do que aconteceu aí na televisão brasileira relacionada ao automobilismo. Primeiro eu vou chamar o Eduardo Couto para analisar um pouquinho, porque nós tivemos Fórmula Indy saindo do traço e tivemos a Stock Car, talvez com boa audiência, meu caro Eduardo. Então, foi um fim de semana bem estranho, na verdade. É importante comentar quanto que a grade de domingo da Globo, ela tá problemática, né? Apesar de que esse final de semana a gente não teve a Fórmula 1, né? Que a gente não sabia que faria um estrago tão grande na Globo. Não que ela tenha perdido a liderança, não que a Fórmula 1 ameaça essa liderança, mas você vê um programa perder 3, 4 pontos, é bastante coisa, né? Vamos lembrar que a maioria dos programas da TV brasileira não dá isso, né? Principalmente se a gente for colocar as emissoras menores na brincadeira, né? E aí, me parece que aconteceram algumas coisas, né? A gente teve semana passada a Fórmula Indy recebendo. Semana passada não, né? Etapa anterior, que eu acho que já tem 15 dias, né? Recebendo de um dos programas de maior audiência da cultura no domingo. Um GP de Indianápolis que chama a atenção, né? E, por outro lado, houve uma reclamação em algumas afiliadas, porque algumas afiliadas não transmitiram o GP de Indianápolis. E isso é bastante prejudicial, né? Claro que saiu do traço, em São Paulo fez bem, fez bonito, tá bacana, mas assim, olhando no todo, né, para fora de São Paulo, ainda se tem muito trabalho para fazer, né? A cultura precisa às vezes ser um pouco mais pulso firme com as afiliadas para a transmissão quanto da Fórmula E quanto da Indy, para não acontecer isso, né? Você anuncia a transmissão e de repente tem um jogo lá do Zé da esquina contra o coqueiro velho, entendeu? Sim. É complicado. E tem também o outro lado, que é a Stock Car se saindo relativamente bem, né? Eu acho que falta ainda a Stock Car receber da Fórmula 1 para a gente ver realmente esse potencial de audiência, né? A Stock Car ensanduichada no meio de jogo de futebol, pode ser que haja um público que saia desse jogo de futebol, vá ver outra coisa e não assista a Stock Car. O público do automobilismo ele é muito mais fiel do que o de outros esportes, tá? E me parece que falta ainda alguns testes. Parece que estamos caminhando bem. A gente tem conseguido transmissões com audiências relativamente boas, né? Vamos lembrar que a gente já viu situações piores. A gente já viu a Indy na Band, que tem bem mais audiência que a TV Cultura, levando a audiência lá para baixo. Ano passado, a Indy 500 deu menos audiência do que o GP da Indy desse final de semana, né? E é necessário que essa pavimentação do esporte perpasse também as emissoras menores, né?
as emissoras menores, apesar de não ter tanto capital, podem transmitir, por exemplo, uma Stock Car Light, pode usufruir, por exemplo, de um Mercedes-Benz Challenge, né? E outras coisas menores. E eu acho que isso seria muito útil para a gente e talvez até livraria algumas emissoras de, por exemplo, ter que vender toda a programação para a igreja. Aliás, eu vou botar o Fernando nessa roda. Daqui a pouco nós vamos falar do Grande Prêmio de Mônaco, mas, ainda nesse programa. Mas eu queria saber a opinião dele da estratégia que a Globo vai fazer, que vai botar o jogo de vôlei, um amistoso entre Brasil e Venezuela, pela seleção masculina, o último de 3 amistosos, visando a preparação para a Olimpíada. Brasil e Venezuela estão classificados, isso é, se tiver Olimpíada, essa aqui é a grande realidade, mas que vai pela primeira vez um evento esportivo vai confrontar com a Fórmula 1, com o Grande Prêmio de Mônaco. O que dá para esperar disso, meu caro Fernando? Olha, é uma situação inédita, né, André? Um jogo de vôlei concorrer com a Fórmula 1 e a Globo transmitindo o jogo de vôlei, né? É uma situação diferente. Olha, eu acredito que vai manter a estratégia. Eu acredito que a Globo vai manter uma audiência. Acho que o jogo de vôlei vai liderar e a Band vai ficar na cola ali na segunda posição. Isso se a corrida ajudar, né? Isso se não tiver trenzinho em Mônaco, se não for uma corrida modorrenta. Mas essa estratégia, é isso que a Globo vai passar e é isso que vai manter a Globo na liderança. A não ser que a Band tente uma cobertura mais do que especial do Grande Prêmio de Mônaco, que eu, assim, pode ter, por ser a corrida mais charmosa, a corrida de rua mais famosa do mundo, tal, mas não algo digno de um Grande Prêmio do Brasil, né? Mas é isso daí, esse é o meu parecer sobre isso. Vamos lembrar que é uma corrida que vai começar cedo também, é uma corrida que vai começar às 10 da manhã, que ainda começa a cobertura antes lá do grande programa esportivo da maior emissora do país, né? Então, isso ajuda um pouco a Fórmula 1, pelo menos, começar em alta. Começar. Se vai segurar até o final, são outros 500, mas já ajuda, já é um bom começo. E tem um outro detalhe, que é importante a gente passar aqui da Fórmula 1, já pensando na temporada. Vale lembrar que o Band Esportes vai ter cobertura olímpica. Aparentemente, ele deve lotear a programação inteira para as Olimpíadas. E aí tem um detalhe: tem uma corrida no meio das Olimpíadas, o último GP antes da parada de agosto, que é o GP da Hungria, que vai rolar no dia 1º de agosto, exatamente na semana do meio das Olimpíadas, já que vai ser no segundo final de semana, né? O primeiro final de semana é o da abertura, o segundo é o do meio, o terceiro encerra. Então, naqueles 21 dias ali de Olimpíada, vai ser exatamente no meio dessa cobertura olímpica. Então, é importante a gente ficar de olho para ver se o Band Esportes vai manter essa cobertura mesmo com a Olimpíada. Vale lembrar que, salvo engano, é um dia que tem jogo do Brasil, inclusive o dia 1º, tá? Mas eu tô puxando de cabeça a informação. E aí, só para acrescentar, o Band Esportes quer fazer uma cobertura de 12 horas de eventos ao vivo e 12 horas de programas voltados à Olimpíada. E o show do esporte pela Bandeirantes será apresentado diretamente do Japão. A Band aberta não terá esse problema, porque como a Band não tem a Olimpíada, vai passar a corrida normalmente. A questão é ver se eles vão mostrar o BT no Band Esporte. Aí é uma questão que como é que eles vão resolver essa parada, né? É um baita de um quebra-cabeça. É um baita de quebra-cabeça que eles vão ter que resolver. Mas isso vamos falar até mais para frente, né, quando estiver mais próximo da prova, para ver qual é a decisão que a Band vai tomar em relação a isso, né? Só um parênteses das Olimpíadas, antes de a gente falar da mudança do calendário da Fórmula 1, que é o seguinte: a Globo esse ano, mesmo de madrugada, tem um perrenguinho para passar por conta de tempo de cobertura olímpica. Ela precisa, salvo engano, por contrato, são boas horas, acho que são mais 70 horas de cobertura que ela é obrigada por contrato a fazer.
acho que quase 80 horas ali de cobertura, pelo menos assim, e isso em 21 dias é muita coisa para você colocar, principalmente se aconteceu como a gente via acontecendo há pouquíssimo tempo, de um jornal da Globo terminando mais de 2 horas da manhã e tendo que começar a hora 1 às 4 da manhã. Então a Globo vai ter uma boa dor de cabeça para ajustar a grade olímpica. Só também Principalmente. colocando como um parêntese, a Globo vai ter que meio que utilizar um esquema que ela utilizou nas Olimpíadas de Sydney, né? Lá em 2000. Foi exatamente nessa mesma ocasião aí que o Edu tá falando. Pequim Exatamente. também em 2008 foi de madrugada. Foi de madrugada, mas nessa época a programação da Globo só entrava às 6 da manhã, né? Não entrava às 4. Então já eram 2 horas Uhum. de bônus, né? Aham, verdade mesmo. Bem Já, lembrado. entra- já entrando no assunto da Fórmula 1, nós vamos ter mudança no calendário. Vai sair a etapa da Turquia e não sabemos o que vai ter no lugar. Afinal de contas, o que vai acontecer? Eu vou primeiro falar com o Fernando e aí depois o Eduardo pode até complementar alguma informação adiante de especulações aí. Diga lá, meu caro Fernando Botolá. Bom, André, não é que já, na verdade, não é que qual corrida nós teremos. Nós teremos já uma corrida já pronta para o lugar do Grande Prêmio da Turquia. A FIA já anunciou que vamos ter novamente o Grande Prêmio da Estíria lá no Red Bull Ring. E com isso, a etapa da França, que seria a etapa posterior ao Grande Prêmio do Canadá e depois virou GP da Turquia, ela foi puxada. Então, na data vaga que nós teríamos, que foi deixada pelo Canadá e pela Turquia, nós vamos ter o Grande Prêmio da França e em seguida ao Grande Prêmio da França nós vamos ter o Grande Prêmio da Estíria e o Grande Prêmio da Áustria em seguida. Então serão 3 finais de semana consecutivos de provas. Será Grande Prêmio da França, Grande Prêmio da Estíria e o Grande Prêmio da Áustria para suprir essa falta. E também é bom destacar que Grande Prêmio da China, Grande Prêmio do Japão, Grande Prêmio do México, até mesmo Grande Prêmio do Brasil, Estados Unidos estão todos ainda, né, naquela sombra ainda de se vai ter corrida ou não por conta da pandemia. No caso do Brasil, ainda tem uma pendência política por conta do contrato, né? O tal do contrato da licitação, né? Que ficou quieto, molhou, ninguém falou mais nada e ficou por isso mesmo. E aí, meu caro Eduardo, o que isso impacta com essas mudanças todas? Olha, eu não gosto muito do Grande Prêmio da Turquia, né? E a Fórmula 1 muitas vezes quando entrou o Grande Prêmio da Turquia, a Fórmula 1 foi muito criticada, né? Vale lembrar que o esporte tem a sua zona política também, e a Turquia ele é um país que tem brigado muito com a União Europeia e tem também muitos problemas para um público diverso, né? A Turquia ele é um país que trata muito mal as mulheres e públicos também que não fazem parte da heteronormatividade, né? Hoje estamos aí no dia do combate à LGBTfobia e tal, né? Então, a Turquia ela tem esse problema e sempre foi muito criticada por conta desse maltratamento dado a essa galera. E de repente, para outros espaços até facilita em termos, já que a Fórmula 1, inclusive, quer brigar para essa coisa mais diversa, incluindo mulheres, incluindo né, todo o público LGBT e toda a galera. E se você realmente deseja correr como você tem que estar em países que respeitem a diversidade. Então, assim, não estou aqui querendo colocar de ser a favor ou contra a Turquia, mas eu acho importante que se você vai vender uma determinada
marcam uma determinada postura, eu acho que os países onde você vai colocar as suas corridas também devam defendê-la. E a Turquia não é uma delas, e isso é uma crítica, inclusive, alguns pilotos criticam a Turquia exatamente por esses motivos. São motivos políticos, não são motivos esportivos, mas a partir do momento que a Fórmula 1 resolve ser uma modalidade engajada em temas políticos, às vezes é necessário conversar sobre quando a gente entra nesse tipo de país. Muito bem. Vamos então agora para a nossa querida prévia do Grande Prêmio de Mônaco. Grande Prêmio de Mônaco. Aliás, só Esse antes de a gente Grande entrar no Grande Prêmio de Mônaco, aproveitar que lançou a série no final de semana, saiu a nova temporada de Castlevania, e eu tô começando a não gostar do Grande Prêmio de Istria, que tem muito vampiro por lá, pode dar problema. Eita. E o Grande Prêmio de Mônaco, com esses carros largos, a chance de acontecer um acidente, ela é muito grande. Principalmente na primeira curva. É algo... Tá chamando de gordo o carro lá? Gordofóbico. Se a Fórmula E, que é um carro menorzinho, conseguiu correr uma corrida melhor que a Fórmula 1 em Mônaco, se a Fórmula 1 com esses carros largos não conseguir fazer nada, gente, na Mônaco, moral, né? pra corrida ser boa, tem que ter 2 elementos: chuva e o Senna. Aí pronto, aí tem corrida boa. Então. Tem sempre o filho da mãe que vai falar no rádio: termina essa corrida aí, antes que ele me passe. Termina aí. Ou então acontecer igual como teve aquela vitória do Panis, né, que foi debaixo de chuva também. Essa foi a mais surreal de todas, né? Acho que todos concordam aqui, né? A mais surreal de todas foi a do Magnussen. Mas vamos lá. Primeiro vamos às expectativas. Meu caro Fernando, eu quero saber de você o que você espera do Grande Prêmio de Mônaco e também tudo que cerca essa situação aí. Lembrando que tem uma história que o Dr. Wolff falou em relação ao motor da Red Bull, mas tem gente que tá entendendo uma coisa, mas na verdade é outra. Por favor. Vamos lá, então. O que eu tenho, a expectativa é, mais uma vez, Mercedes e Red Bull tretarem pela vitória, né? Briga entre Verstappen e Hamilton. Dos seus respectivos companheiros de equipe, não espero lá grandes coisas, a não ser um pouco Bottas, né? Com a sua condição de eterno leão de treino, né? Vai bem no treino, mas na corrida vai assim, uma Brastemp, né? Aquela Brastemp de sempre. E eu só tô de olho no Mazepin, cara. O que o Mazepin vai fazer em Mônaco? É só isso que eu tô pensando. Bom, rodar ele não vai porque não tem espaço. Não. Isso é uma certeza. Se ele tentar rodar, vai acontecer uma tragédia. Imagina menino Mazepin tentando aprontar com sua carro rasa. Essa aí vai ser uma aventura estilo Sessão da Tarde. Só não vale botar bater o carro no muro da reta dos boxes para forçar o safety car e beneficiar o companheiro de equipe. Não vale, tá? Não vale. Dá processo. É verdade. O que é, Fernando? Não, você falou Sessão da Tarde, é esse carinha que só tá na Fórmula 1 para render altas confusões. Bem isso. Tem que botar um título assim: Mazepin, o aventureiro. Nessa terça, na Sessão da Tarde. Bons tempos. Ou então, lembra aquele cachorro lá? O Mazepin, a gente vai passar a chamar ele de Denis, o Pimentinha. Denis, o Pimentinha ataca novamente. Lembra daquele cachorro lá, o Beethoven? Que aprontava tudo? Opa! Então,
Beethoven também era presença na temperatura máxima. Ai, Brasil! Meu pai amado. Vamos lá, palpites! Começando com o Eduardo Couto. Primeiro, classificação, primeiro, segundo, terceiro, e depois a corrida, primeiro, segundo, terceiro. Olha, classificação. Vou colocar o Verstappen em primeiro, o Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro. Na corrida, só para ter ultrapassagem, eu vou colocar o Hamilton em primeiro, vou colocar o Verstappen em segundo e em terceiro eu vou colocar Putz, agora em terceiro eu não quero botar. Vou colocar o nosso colega lá da Ferrari, o nosso colega bom da Ferrari, o Leclerc, o Carlinhos, Hugo Carlinhos Leclerc. Muito bom, muito bom. Meu caro Fernando Botolado, seu palpite para a classificação e para a corrida, por gentileza. Bom, como eu já venci os últimos 2 bolões, já ficou meio sem graça, né? Eu vou surpreender, hein, Mona. Vamos lá. Eu vou pôr Bottas em primeiro. Vai marcando aí, Edu. Bottas em primeiro. Vou colocar Hamilton em segundo. E Verstappen em terceiro. Na corrida, eu vou de Hamilton primeiro. Verstappen em segundo. E Bottas em terceiro. Tá mudo. Aê, agora é a vez de novo. Que beleza. Aê, Brasil. Vamos lá, a minha, hein? Eu vou na classificação de Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e Vettel em terceiro. Vettel tá conseguindo chegar lá? Mônaco é Mônaco, né? Então tudo é possível. Vai botar o bonezinho da Aston Martin. Eu não posso falar o que eu pensei por conta do horário. Eu não acredito. Eu não posso falar o que eu pensei por conta do horário. Eu acredito. Na corrida, nós vamos ter Verstappen em primeiro, o Gasly em segundo. Gasly em segundo. E em terceiro lugar, eu vou colocar ele, aquele que ninguém aposta em nenhum lugar do mundo, Carlos Sainz. Tá, Carlos Sainz até vai, mas Gasly em segundo. Vettel largando em terceiro. Aposte que me cobrem. Vocês me cobrem, se isso acontecer, isso vai ser épico. Isso vai ser épico. Olha só. Pierre, cara, é só para se calcular ali. Não é toda a circunferência do circuito, é só meia circunferência do circuito. Pra você pegar o circuito inteiro e dar certo, é 2 PR, cara. É matemática pura. Por isso que ele não vai lá pra frente. E aí eu mito um pouquinho, pouca coisa. Vamos lá, destaques finais, meu caro Eduardo Couto. Olha, meu destaque final hoje vai pra galera que continua... a gente, na verdade, assim, a gente continua recebendo mais notícias, né? E eu queria deixar meu destaque final. Pessoal que tá deixando a gente teve a Eva Vilma, que foi embora esses dias. Teve o Bruno Covas, que também era um defensor do GP de São Paulo, queria trazer, inclusive, as motos para São Paulo, né, da MotoGP. E tivemos ainda um número grande de gente falecendo por conta do coronavírus. A gente continua numa situação bastante trágica e ainda sem solução, apesar da gente já estar começando a vacinar e começar efetivamente a avançar nessa vacinação. Gente, use máscara, se cuida, a situação ainda não melhorou.
e que a gente consiga trazer notícias um pouquinho melhores, né, nas próximas semanas. Meu caro Eduardo, meu caro Fernando Botolazzo, hoje eu tô cantando. Seu destaque final, por favor. Bom, foi esse momento aí de alegria, mas agora é sério. Como, aproveitando o gancho que o Edu falou da questão do Covid, ou a Eva Vilma, que foi embora, com personagens inesquecíveis, o prefeito Bruno Covas, né, que foi embora ontem. Mas eu queria deixar como destaque a lembrança do meu tio-avô, o Vanderlei Toim, tio Lei, que faleceu na manhã de hoje. Foi mais uma vítima da Covid-19, então eu queria deixar publicamente na internet meus sentimentos a toda a família, minha tia Cida, minhas primas, né, a Jamília, a Suelen, as netas, a todos que também perderam parentes próximos para esse vírus aí. Então, um abraço a todos, que Deus o ilumine e conforte o coração de todos. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Bom, meu destaque final é para o seguinte, molecada. Primeiro, né, todos os nossos sentimentos à família do Bruno Covas, que foi um cara que teve uma carreira pública curta, mas muito intensa, que soube fazer o trabalho dele o máximo possível. A gente pode criticar uma coisa ou outra que ele tenha feito no governo dele, mas é inegável o que ele tentou fazer pela cidade de São Paulo. Como bem lembrou o Eduardo, a questão que ele teve com o GP de São Paulo foi ele que começou as sequestrações, foi ele que chegou a participar das primeiras entrevistas coletivas para tentar ter aí uma situação melhor para o Grande Prêmio de São Paulo. E tanto que depois que a coisa já estava desandando, a situação da saúde dele, o Dória foi quem continuou com as negociações até fechar o contrato. Então, o Bruno Covas ele tem uma parte importante no Autódromo de Interlagos e para o automobilismo do Brasil de alguma forma. Então, é inegável o que ele fez o esforço para manter Interlagos relevante e importante para o nosso país como um todo. Então, fica o meu abraço, o meu respeito e todos nós aí, uns cuidamos dos outros, use máscara, usem álcool em gel e cuide dos seus mais velhos, cuide dos seus mais novos e que a gente possa logo, logo voltar à normalidade, se Deus quiser. Semana que vem, nós estaremos de volta aqui no programa. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, confira todo o nosso conteúdo aqui no nosso canal. Um grande abraço para vocês